E aí, galera massa do cursinho J Bispo, tudo bem com vocês? Professor Patrick aqui mais uma vez. Vamos para mais um aula de literatura, a melhor disciplina, isso mesmo, ó. Não é mito, viu? É verdade. A melhor disciplina, ok? Ó, vem aqui comigo, vamos estar iniciando a nossa quinta aula hoje e eu vou estar falando para vocês a respeito do classicismo, ok? Isso mesmo, ó, classicismo, estamos finalizando na aula de hoje a concepção da literatura portuguesa para que nós possamos ingressar na literatura brasileira, que é a literatura mais cobrada no Enem, ok? Repetindo aqui, professor, tem como o senhor falar novamente o cronograma que nós já estudamos? Tem sim. Aula de número 1, eu expliquei, né, o aspecto introdutório da literatura, o que é texto literário, o que é texto não literário. Na aula número 2, eu apresentei a classificação dos gêneros literários, o gênero lírico, o gênero épico, o gênero dramático, o gênero narrativo. Na aula 3, trovadorismo. Na aula 4, humanismo. E na aula 5, aula de hoje, eu vou estar esmiuçando a respeito do classicismo, ok? Ó, o aspecto clássico, a era clássica. Associa isso, respira fundo. Vamos estar iniciando mais uma aula agora. Vou estar compartilhando nosso material aqui, ó, para que você possa entender toda a concepção do classicismo. Ó, o material aí já está na tela, como você pode ver, ó, apresentação do material. Lembrando que o material de suporte eu vou estar enviando na coordenação aí para que ela possa enviar para vocês aí no grupo, ok? Vem aqui comigo, ó. O que é que você tem que observar aqui no classicismo, esse período tão importante para que você possa entender a literatura brasileira. O aspecto clássico. Introdução aqui, ó. Professor, o classicismo vai ter alguma ligação com o humanismo, que eu estudei anteriormente, esse período, né, o período de transição que você apresentou no Teatro Gil Vicente? Vai, galera. O humanismo que centraliza o ser humano, o classicismo ainda vai estar baseado nessa visão de mundo. Ou seja, professor, quem é o centro das atenções aqui no classicismo? Ainda o ser humano. Ou seja, a visão aqui, galera massa do cursinho José Bispo, a visão aqui no classicismo ainda é a visão antropocêntrica, beleza? Introdução aqui para que você entenda o que eu estou falando, ó. A relação entre ficção e realidade, bem como a retomada dos valores e elementos da antiguidade grega, são características de um período conhecido como classicismo. Diversas manifestações artísticas desse período contemplaram, né, temas mitológicos. Professor, tem um exemplo? Você conhece a Mulher Maravilha, não conhece? Conhece aquela heroína. Ela tem uma referência o quê? Clássica. O classicismo vai estar baseado nessa mesma vertente aqui, ó. Explanar a mitologia grega. Ou seja, professor, uma literatura totalmente clássica. Patrick, quando é que o classicismo vai estar iniciando em Portugal? Anote aí, ó. 1527, nós vamos estar classificando como início do classicismo. Professor, como assim início do classicismo? O que é que vai acontecer? Associa comigo o seguinte: o humanismo, período que nós estudamos anteriormente, né, na aula de número 4, o humanismo apresentava as feições de Fernão Lopes, né, o cronista da época lá, apresentando uma literatura, né, voltada mais para o teatro, essa concepção ainda do aspecto da Idade Média. Aqui no classicismo, colegas, o que vai acontecer aqui? Ó? A literatura ela vai evoluir. Os textos poéticos eles vão começar a apresentarem um caráter mais, como é que eu posso dizer, mais detalhista. Eu vou estar observando o verso aqui com rimas, eu vou estar observando agora os textos apresentando o soneto. Professor, é aqui no classicismo que vai surgir o soneto? Exatamente. Patrick, é aqui no classicismo que vai surgir, né, esse processo das rimas ricas, né, uma toda organização com texto? É aqui. É aqui, professor, no classicismo que eu vou estar estudando um dos maiores nomes da literatura portuguesa, Luís Vaz de Camões? É aqui, ó. Só para você ter noção, ter ideia, a importância aqui do classicismo. Vem aqui comigo, ó, mais adiante, que eu coloquei nesse slide. Contexto histórico. Professor, é importante estudar isso? De suma importância. Como eu falei para você, ó, meu amigo, cada período da literatura que você for estudar, você precisa organizar o seu estudo em 3 vertentes, ó. Contexto histórico, características principais, autores. Patrick, como é o contexto histórico aqui? Como é o cenário, a situação aqui da época que vai estar apresentando o classicismo? Preste atenção.
O nome renascimento significa o quê, professor? Renascer, ó. Renascer sugere a ideia de retorno aos valores clássicos e às suas referências culturais, dando dessa forma um direcionamento mais humanista e menos religioso à arte. Como eu falei para você, professor, quem é que está no centro aqui das atenções? É Deus? Não. Quem está no centro das atenções aqui no classicismo é o homem. Por quê, professor? Porque foi nesse contexto aqui, lá em Portugal, que os pais começaram a, de certa forma, mandaram seus filhos para as universidades, buscar um aspecto científico para explicar a sua vida, para explicar as suas concepções. E você sabe que a ciência, né, vai estar sempre pontuando o homem como ser o principal palestrante aqui para explicar, de certa forma, as concepções, né, da nossa vida. E eliminando, ó, colocando para escanteio, professor, o aspecto religioso, conforme eu coloquei aqui no slide. Ó, o classicismo vai estar esmiuçando um direcionamento o quê? Mais humanista e menos religioso. E é nesse contexto aqui, ou seja, nessa situação, que a tendência artística do classicismo surge, voltando-se para a antiguidade grega, ao revitalizar a tradição clássica de afirmar a superioridade humana. As artes plásticas e literárias passam, então, a usar como temas a mitologia e a perfeição formal grega. Ó, guarde essas duas palavras-chave aí. Professor, o que é que eles vão estar utilizando aqui no classicismo? Retorno ao aspecto clássico. Retorno ao quê? A mitologia grega. Ok, professor? A perfeição formal. Ó, eu vou estar observando aqui o texto, vendo se ele tem 10 sílabas poéticas, vendo se aquele texto apresenta 2 quartetos, 2 sonetos, né? 2 quartetos, 2 terceiros, perdão, se tem a estrutura de um soneto, eu vou estar observando isso, ok? Patrick, e por que o classicismo agora vai ter essa preocupação com a poesia? Por que o classicismo agora vai estar voltado para esses detalhes em torno dos versos? Galera, o que foi que aconteceu? Samiranda, ó, anote esse nome aí, Samiranda, ele passou um tempo na Itália. Ele passou um tempo na Itália e viu que a literatura italiana era muito bem organizada. Os escritores, antes de produzir as suas poesias, eles organizavam palavra por palavra, aspecto sonoro por aspecto sonoro. O que foi que Samiranda fez? Ao retornar da Itália, né, para Portugal, em 1527, que vai ser o início do classicismo, Samiranda ele vai estar agora, ó, incrementando, implantando na literatura portuguesa essas normas, esses regimentos que lá na Itália já estavam utilizando. Ou seja, professor, que normas são essas? O uso de sonetos, os versos decassílabos, a medida nova. Eu vou estar, professor, agora observando se as palavras estão rimando, se as rimas aqui são rimas ricas, né? Se tem substantivo rimando com adjetivo e por aí vai. Ou seja, anote aí, ó, o classicismo ele vai durar em Portugal de 1527 a 1580, pois 1580 lá em Portugal já vai estar acontecendo o barroco. Ok? Só que no Brasil vai diferenciar isso. Ó. Vai diferenciar por quê, professor? Esse contexto aqui do classicismo é o nosso contexto aqui do quentismo. É o nosso primeiro passo da literatura da nossa gente, que eu vou estar explicando na outra aula. Só quero que você entenda aqui esse contexto. Seja, professor, o marco do classicismo é o retorno de Samirano da Itália, trazendo, divulgando o Renascimento e a medida nova. Associa isso. Vem aqui comigo, ó. Associa isso. Mais adiante, a produção classicista em Portugal. Alguns temas aí, alguns tópicos para que você entenda a importância desse período na nossa literatura. Ó, os valores humanísticos não foram esquecidos pelo classicismo. Ó, o que a gente estudou lá no humanismo. De 1437 a 1527 aqui, ó, período anterior. Aquela mesma visão de ainda evidenciar o homem no centro das atenções e buscar soluções em torno do aspecto científico vai continuar aqui, beleza? A mitologia surgiu com o culto à beleza e à perfeição como fonte de pesquisa e influência direta para esses escritores. Galerinha, é importante você associar isso, porque quando a gente chegar na literatura brasileira, vai ter alguns períodos que vão estar, ó, retomando esse aspecto classicista, né? Por exemplo, o arcadismo, neoclassicismo, vai estar, ó,
pontuando esses fatores, o culto, a beleza, a perfeição formal em torno dos textos. Vem aqui comigo. A ciência e a razão tinham um grande valor perante os participantes desse momento histórico. Repetindo aqui, ó, a ciência e a razão. Ah, professor, agora faz sentido. Por isso vai estar distanciando da igreja, não é isso? Exatamente. O que é que vai dominar aqui? O que é que os artistas vão estar buscando para produzir as suas obras? Pensamentos em torno da ciência e da razão. Ou seja, Patrick, e é isso que vai estar, né, de certa forma, ocasionando o afastamento da igreja. Nessa época, era constante a revisitação de escritores clássicos, como Homero e Virgílio. Professor, quem são eles? Homero e Virgílio. Dois artistas aí que nós vamos classificar eles como artistas da literatura ocidental. Bem antes, ó, mas bem antes mesmo, antes de Cristo, esses artistas já existiram e escreveram algumas obras, a Odisseia, Ilíada. Olha só, obras fantásticas aqui que vão estar, né, de certa forma, abrindo a cortina para a nossa literatura de modo geral, da Europa. Não é só Brasil, não, ok? Ó, o classicismo vai estar se pontuando nesses escritores clássicos. Vem aqui comigo, ó. Entenda o seguinte, classicismo, professor, último período da era clássica aí, ó. Estamos chegando na literatura brasileira. Vem comigo. Características, ó. Essas características é de suma importância para que você possa classificar os textos. Retomada dos valores clássicos, universalismo. Olha a visão que eu falei para você aqui, ó. Antropocêntrica, professor. É teocêntrica? Não. A visão aqui continua conforme o humanismo antropocêntrica. Há uma harmonia aqui, um equilíbrio. O aspecto objetivo, professor. Não tem aspecto subjetivo aqui, ó. O aspecto aqui é totalmente objetivo. Formalismo, valores terrenos, né? Mitologia, medida nova. Professor, o que é essa medida nova que o senhor fala tanto? Os diversos decassílabos. Professor, o que são versos decassílabos? Versos decassílabos, anote aí, ó. Anote aí, versos decassílabos são aqueles versos que contêm 10 sílabas poéticas. Sabe quem utilizava muito isso? O principal representante aqui do classicismo, Luís Vaz de Camões. Camões, isso mesmo, nós vamos já estar estudando ele. A poesia lírica, a poesia épica. Segure aí, vem aqui comigo. O maneirismo, né, que foi uma crise do classicismo, abordando a fantasia e emoções, vou estar utilizando aqui algumas figuras de linguagem, né? Lembrando que no barroco, mais adiante, nós vamos estar estudando, que de certa forma a literatura vai estar pontuando cada uma das figuras de linguagem. Foi aqui no classicismo, galera, coloca aí na sua cabeça, que a nossa poesia começou a ser baseada através de normas, através de regimentos. A poesia agora, ó, não vai estar evidenciando aquele mesmo aspecto das cantigas lá do trovadorismo. A poesia agora, ó, amigos aqui do Cozinho José Bispo, a poesia agora vai seguir normas e regimentos. Para que eu possa produzir uma boa poesia, eu tenho que seguir lá o aspecto do soneto, eu tenho que apresentar palavras com sons semelhantes, né, ocasionando as rimas. Tudo isso eu tenho que seguir aqui para considerar um texto, né, classicista. Vem aqui comigo, ó. Texto e estrutura. Para que você possa entender, eu vou estar apresentando alguns exemplos aqui dos textos do classicismo. Ó, os textos seguiam uma tendência já crescente de se tornarem mais rígidos quanto às normas de composição. Uma nova forma de se escrever poesia incorporando formas usadas pela antiguidade. Entre elas, ó, olha o que foi que Sá Miranda implantou na literatura portuguesa aqui, professor, no classicismo. O soneto, elegia, a ode, ecóclise. Olha só, professor, o que são isso? Eu coloquei o conceito aqui para que você possa entender, ó. Época se refere à poesia bucólica. Patrick, é uma poesia bucólica? Uma poesia simples, uma poesia que vai estar ligada, galera, à vida no campo. Essa poesia ela vai estar detalhando, né, a concepção campestre, né? O ser humano precisa apenas da natureza, da sua amada para existir. Apenas aquele aspecto bucólico. Professor, significa bucólico? Vida simples, vida ligada ao campo. O soneto, que é uma estrutura que eu já falei bastante nas nossas aulas, que é a estrutura literária que apresenta 14 versos com 2 quartetos, 2 estrofes com 4 versos e 2 tercetos, né? 2 estrofes com 3 versos. A ode é uma composição poética do gênero lírico que se divide em estrofes simétricas, né, professor? Assim, sem, de certa forma, ter uma métrica perfeita. Como eu falei, a elégia é um poema lírico de lamento alternado entre versos pentametros e hexametros. Professor, o que é isso, os versos? Com 5 sílabas poéticas, né? Ou 6 sílabas poéticas, ok?
É isso que você precisa analisar aqui, ó. Olha só como é importante, ó. O verso agora ele não é solto. Ele precisa estar seguindo uma norma aí. Ele precisa estar, professor, ó, observando quantas sílabas poéticas tem naquele verso, se é uma, se é duas, se é três, por aí vai. Aqui no classicismo, a maioria dos escritores vão estar utilizando a medida nova, que é a utilização de versos decassílabos, versos com 10 sílabas poéticas. Anote isso, ó. Vem aqui comigo. A isso que eu estou falando aí, ó, esse rostinho maravilhoso aí, ó, significa Luiz Vaz de Camões. Fizeram basicamente uma caricatura dele, ó. Tem um texto aqui mais adiante que eu vou estar apresentando essa composição poética de Luiz Vaz de Camões, o principal representante aqui do classicismo. Segundo muitos, né, o bambambam da literatura portuguesa. Se nós, né, brasileiros, temos Machado de Assis, José de Alencar, Guimarães Rosa, Portugal lá vai fobar muito, né, com Luiz Vaz de Camões, com Fernando Pessoa, entre outras, né, outros escritores aí. Pois bem, ó, Luiz Vaz de Camões, considerado um dos maiores poetas da língua portuguesa, destacou-se com as obras Os Lusíadas. Aposto que você já ouviu falar sobre essa obra. O ano de 1524 é aceito como a data mais provável do nascimento de Luiz Vaz de Camões. Sua obra é constituída de 3 peças de teatro, algumas cartas e poemas líricos e épicos. Professor, o que são poemas líricos e épicos? Ó, você já sabe. Eu apresentei isso na aula de número 2, a classificação dos textos poéticos. Os textos lá, né? Os gêneros literários, líricos, dramáticos, épicos, narrativos. Poemas líricos, ó, se refere à lira, musicalizados, né? Tem rima aí, professor. Poemas épicos, aquele que vai estar apresentando algum acontecimento histórico em torno de um herói, sendo as manifestações poéticas suas grandes contribuições literárias. Vem aqui comigo, ó. A poesia lírica aqui de Luiz Vaz de Camões. A poesia de Camões surge com características formais diferenciadas dentro da sua própria obra, uma vez que possui poemas de herança tradicional portuguesa, escritas em redondilhas e outros escritos em decassílabos, por meio da medida nova trazida por Sá Miranda. Professor, Luiz Vaz de Camões aqui, na sua poesia lírica, ele vai estar utilizando essas duas vertentes, né, essas duas maneiras de escrever os seus textos, escrevendo muitas vezes em redondilhas e outras vezes com os versos decassílabos aí, que tanto Sá Miranda, né, observou lá na Itália, conforme eu já falei para você. A poesia épica, né, que é a poesia que mais se destaca aqui, né, na biografia de Luiz Vaz de Camões, é aquela poesia histórica que ele vai estar narrando, Patrick, alguma parte da história de Portugal, narrando aí, né, as grandes navegações, as navegações de Vasco da Gama. Olha só que aspecto interessante, ó. Foi através dessas navegações aí, professor, né, Portugal buscava novos comércios que acabaram chegando aqui no Brasil. A poesia épica, preste atenção. Os Lusíadas, publicada em 1572, é uma grande obra épica, escrita por Luiz Vaz de Camões. Essa epopeia camoniana trata dos acontecimentos históricos do período das grandes navegações. E embora o eixo seja a viagem marítima de Vasco da Gama, o herói da história é o povo português. Ó, conforme eu falei para você, conforme eu classifiquei, os textos épicos são aqueles que apresentam o herói e a solução do texto aí, professor. O que chama em destaque é o acontecimento histórico. E aqui não vai ser diferente. O acontecimento histórico, professor, vai ser em torno de Portugal e o herói é quem? O próprio povo português. O poema possui 8.816 versos decassílabos. Caramba, mas é verso, professor. Olha só. 8.816 versos decassílabos. Em 1.102 estrofes de 8 versos cada uma e divide-se em 10 cantos, desdobrados em 5 partes, estrutura comum aos textos clássicos e épicos. Professor, como deu trabalho essa obra? Deu sim, ó. Está entendendo a importância desse grande representante da literatura portuguesa, Luiz Vaz de Camões? Está entendendo por que Portugal idolatra tanto ele? Ah, Patrick, agora faz sentido. Ó. Vem aqui comigo. Olha só, uma parte aqui, uma parte da produção, um dos textos mais conhecidos de Luiz Vaz de Camões. Professor, é um soneto aí, ó. Já percebi que é um soneto, eu tô fera, ó. 2 quartetos, 2 tercetos. Amor é fogo que arde sem se ver. É ferida que dói e não se sente. É um contentamento descontente. É dor que desatina sem doer. É um não querer, mas bem querer. É um andar solitário entre a gente. É nunca contentar-se de contente.
É um cuidar que ganha e se perde. E querer estar preso por vontade é servir a quem vence o vencedor. É ter com quem nos mata lealdade, mas como causar pode ser o favor. Nos corações humanos, amizade, ser tão contrário a si e é o mesmo amor. Caramba, professor, ó, soneto, conforme eu já pude descrever aqui. E se você observar, ó, interessante, cada versinho aqui, ó, professor, quer verso? Cada linha dessa, ó, cada verso aqui apresenta a concepção de versos decassílabos. Que é isso, professor? Cada verso aqui tem 10 sílabas poéticas. Olha só, até coloquei em destaque aí, ó. É um contentamento descontente, ó. 10 sílabas poéticas. Lembrando, ó, que essa contagem é totalmente diferente da contagem que você faz lá com a divisão silábica. Aqui nós vamos estar observando o aspecto sonoro. Ou seja, eu só vou contar até a última sílaba tônica, até a última sílaba mais forte, ok? O poeta buscou analisar o sentimento amoroso racionalmente por meio de uma operação de fundo intelectual, racional, valendo-se de raciocínios próximos da lógica formal. Olha só que interessante, né? Lembrando aqui, caiu até o piloto aqui, caiu até o piloto. Lembrando aqui, ó, essa aula número 5, classicismo, eu pude aqui apresentar para você as concepções, né, implantadas por Sá Miranda, trazidas da Itália. Pude aqui evidenciar uma parte, né, da produção de Luiz Vaz de Camões, o principal representante do classicismo, e você pode observar que a poesia dele, ou seja, professor, os textos de Luiz Vaz de Camões, vai estar seguindo 2 caminhos, né? A concepção épica e a concepção lírica. Resumo aqui da nossa aula de hoje, aula número 5, ó. O classicismo se caracterizou pela retomada dos valores da antiguidade clássica. A produção artística do período continuou marcada por um direcionamento mais humanista e menos religioso. Resumindo aqui, professor, ó, o classicismo, como você pôde observar, continuou, ó, com aquela mesma visão implantada lá no humanismo, evidenciando o ser humano, né? Buscando sempre, professor, aqui esse fortalecimento em torno do aspecto científico, em torno do aspecto da razão. Luiz Vaz de Camões é considerado um dos maiores poetas da língua portuguesa, dedicou-se, como eu falei, à poesia lírica, a poesia, né, que vai estar evidenciando a lira, aquele instrumento musicalizado, aqueles textos que vão estar utilizando o aspecto sonoro, né, a musicalidade, e a poesia épica, aquela poesia histórica, aquela poesia que vai estar narrando, né, algum acontecimento histórico em torno de um herói. Entre as suas obras, destaca-se a epopeia Os Lusíadas, que você viu lá, ó, professor, Os Lusíadas, um texto grandioso, um texto muito importante que vai estar, né, apresentando através de cânticos uma parte da história, né, de Vasco da Gama, as grandes navegações de Vasco da Gama. Um texto muito importante para a sociedade portuguesa, ok? Tranquilo, amigos? Ó, aula número 5, pude apresentar para você a concepção do classicismo. Ó, nós vamos estar saindo agora do classicismo e vamos para onde? Portugal vai viajar, e vai chegar onde, Patrick? No Brasil. Vai chegar no Brasil e na próxima aula, ó, não perca, próxima aula nós vamos estar estudando o quinhentismo. Vai começar a literatura brasileira, que é a literatura mais cobrada no Enem. Que é que você tem que ficar ligado, ó. O trovadorismo, o humanismo, o classicismo que nós estudamos é de suma importância para que você entenda a construção, para que você entenda o contexto histórico explanado no quinhentismo, assunto da nossa próxima aula. Então é isso, ó. Interromper aqui o compartilhamento, lembrando que esse material, né, você vai ter acesso para que você possa revisar. Qualquer dúvida, qualquer indagação, é só entrar em contato comigo. E é isso, ó. Grande abraço, beijo aí para você, estude e até a nossa próxima aula. Valeu!